aqui dia 14 de abril, em Mambaí, aqui na classe dos adultos. E vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Queremos pedir que a irmã Patrícia, essa aqui, peça a Deus a bênção para essa e para todas as no mundo onde estiver a Bíblia sendo ensinada. Amém? Por favor, Patrícia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sim, meu Senhor. Graças te damos, Deus Santo. Deus vivo, Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Convido vocês a participar, a compartilhar. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa manhã durante a escola dominical para aprender mais para aquilo que o Senhor tem nos ensinar. Eu estou lendo aqui nessa manhã o nosso textual. Deixa eu passar para os irmãos acompanharem. Nós estamos na lição 6. Nós devemos ter trazido a revista para fazer anotações. E eu vou explicar por que pulamos da 3 para a 6. E aqui está a leitura, mas eu vou dar prioridade. Você pode ver aí 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Abra a Bíblia e nós vamos acompanhar a leitura desse texto aqui com o irmão Gabriel. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Vai dizer assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Conversação contínua. Muito bem, ele me lembrou. Está gravando. Está gravando. Está gravando. Não, ali é só a câmera. Nós não somos povos, nós somos corpo de Cristo. Nós vamos cantar este louvor. Temos muito que aprender nessa manhã. Paz do Senhor, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração cheio, coração transformado, coração inspirado com Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, já estou meu, preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos, e assim bem ajustados, tocando
Deus abençoe. Irmãos, rapidamente, o motivo que eu pulei a lição é porque eu vou ter que ir a Porto Velho qualquer hora, demorar uns dias. Meu falecido pai deixou umas coisas para os filhos dividir, não deixou valor, deixou objetos, né? E eu vou ter que ficar uns dias lá resolvendo isso. Aí já deixei a irmã Renata, leva lá para alguém, por favor, eles. O que você quiser. Pode ser irmão Gerson. Eu deixei a irmã Renata com a lição 4 sobre o feminismo. Talvez eu fique 2 fins de semana fora. Aí, na minha ausência, eu já deixei a Renata. Então, eu pulei. A lição 5, que é LGBT, o motivo também, irmãos, é porque, historicamente, deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se eu faço uma artezinha rapidinho aqui. A primeira divisão que Marx fez sobre a sociedade foi um pouco simples, né? Vamos fazer aqui inserir forma. Vamos botar aqui um redondo aqui, para a gente ter noção. Vamos dizer que a sociedade seja isso aqui, ó, né? Isso aqui. Aí a gente vem, você vai ficar atrás, o texto tá. Preenchimento da forma, eu vou colocar sem preenchimento. Então, na primeira divisão, brigando aí pelo Photoshop aí na voz, mas eu fiquei de sábado, domingo e segunda que nem água eu conseguia beber. E fui na médica, virose, está misturando virose com dengue, enfim, né, tomei um coquetel de vitamina, mas estava entrando em anemia e afetou a voz, mas dá para ir ouvir, né? Então, a primeira divisão que a gente teve, deixa eu tentar fazer aqui, ó, né? Primeira divisão de Marx, primeira divisão que Marx fez, se eu botar bem largo aqui, ó, né? Vou colocar, foi entre rico e pobre, levantando um muro que rico e pobre estão em lados diferentes e que são inimigos. Não existe solução. A única solução é uma classe destruir a outra classe. A segunda grande divisão que o Marx fez, vou mostrar aqui para vocês, então foi aqui, ó. Segunda divisão, vocês vão ver que vai dividir. Foi entre pretos e brancos. Segunda divisão. O que já em si é problema, porque será que todos os brancos são ricos? Daqui já dá problema que tem rico que é contra pobre, mas é do lado do pobre porque é pobre. Isso que vai complicando. Será que todos os pobres, todos os negros eram pobres? Também não. A terceira divisão, vou mostrar para vocês como é que isso aqui vai ficar. Como é que vai ficar a sociedade no fim desse trem aqui. A terceira divisão aqui foi entre macho e fêmea. Macho oprime as fêmeas, os homens oprimem as mulheres e não há solução. A solução é as mulheres dizerem não aos homens. Não só financeiramente eu acho ótimo. A mulher dizer não ao homem, não depende financeiramente, isso é excelente. Agora, na ordem da família, de ordem de não. A outra que veio aqui que chegou foi essa aqui, ó. Depois de decidir que homens e mulheres
heterossexuais e homossexuais. Estão em guerra. Ou os homossexuais tomam o poder e estabelecem uma ditadura, que é o que a gente está vendo ser implantado homossexual, ou não há amor. E aí, irmão, isso aqui vai se multiplicando de tanto jeito, né? E chegando naquele ponto que Jesus diz, uma casa dividida, o que acontece com ela? Não prevalece. Então a ideia realmente é destruir a sociedade como ela existe. Quer dizer, a sociedade como ela existe no mundo ocidental, que é o nosso mundo, né? Ela é uma sociedade baseada nos valores bíblicos, judaico, do Antigo Testamento, e cristão do Novo Testamento, onde se tem a defesa do direito de propriedade, a defesa da instituição da família como sendo um macho e uma fêmea e seus filhos naturais ou adotivos, e os demais que estão vivendo debaixo do seu telhado. Se você tem alguém vivendo no seu telhado, debaixo do seu telhado, um agregado, um parente, aquilo você, o chefe, é sua família, todos eles, né? Tem que destruir esse modelo de família. E o Estado? O Estado, como existe o Estado tradicional, ele foi criado para defender a família e a propriedade. Tem que destruir esse Estado, mas para destruir o Estado, tem que destruir a propriedade, para destruir a propriedade tem que destruir a família. Né? Nesse ponto. Então, irmãos, qual a melhor maneira de vencer? Dividir. Hoje, com algumas leis que pretendiam melhorar, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, colocou filhos contra pais. É bem verdade que alguns casos são verdadeiros, mas nem todos os filhos processando seus pais. Então, irmãos, a ideia, viu, é essa aqui. Então, acontece. O que eu pulei de educação, no Gramsci, no capítulo 3, né, onde, em um determinado momento, os intelectuais marxistas, depois de 1920, mas praticamente, irmão, de 75, de 50 anos para cá, de Paulo Freire para cá, começou a estudar todos os campos da sociedade. Sociedade tem o quê? Tem política, tem economia, tem família, tem educação, tem saúde, tem segurança pública e por aí vai. De uma ótica marxista, onde se diz assim, que todas as instituições da sociedade estão a serviço ou de cegar o operário para que ele não entenda. Aí vem o operário, o negro, a mulher, o homossexual, o usuário de droga, dizendo que as leis que existem, temos ninguém da lei aqui hoje. Na verdade, as leis não são feitas. Olha onde é. Vou mostrar eu e você. As leis não são feitas, irmãos, exatamente para defender uma coisa que é justa e é direita. Segundo eles, as leis são feitas para defender a visão da classe dominante, favorecendo que essa visão da classe dominante, que é dizer para o dominado que é normal, né? Então, que as leis existem para isso. Então tem que se mudar essas leis para dizer o contrário. A educação tem que dizer o contrário. Tem que dizer para o negro, para a mulher, para o pobre, para o usuário de droga, que ele tem que se revoltar. Ok? Então fizeram a leitura de tudo. Aí chegaram nessa leitura da raça.
raça. O critério de raça. O que significa a ideia? Que nas sociedades, no nosso caso eu estou falando ocidental, o Oriente é mais misturado, se bem que você chega na China, né? Se você chegar na China, você não é daqui. O problema, irmãos, é que nós, veja aqui nessa manhã, por exemplo, irmãos, é muito simples. Posso falar com muita bondade? Gostaria que vocês dois ficassem em pé, por favor. Vocês dois. Régio e Cleirinho. Mostra eles aqui. Deixa eu crescer aqui. Aqui, Régio e Cleirinho. Para nós isso é totalmente normal, né? Esquecer Régio um pouquinho mais na forma. Tirar a Cleirinho um pouquinho antes da forma. Bom, isso para nós é tão normal. Na América do Norte, irmão. Obrigado, irmão. Hoje, 2024, tramita se faz ou não em lei que união de brancos e negros é crime. Se não for crime pela lei, pelo menos é imoral. Hoje, os irmãos sabem nessa parte, uma grande parcela dos que defendem essa ilegalidade e essa imoralidade, onde é que eles estão? Respondi. Todo mundo sabe que eu vou. Nas igrejas evangélicas. Então, irmãos, a questão do racismo, uma classe se considera superior a outra classe, de raça, de cor de pele, de olho puxado, ou de origem, e se acha no direito de ter uma porção maior do bolo para ela. Os brancos se acham no direito de terem os melhores diplomas, os melhores salários, as posições de mais poder na sociedade. Agora, irmãos, isso existe de duas formas, presta atenção. Existe o racismo, questão pessoal. Tem branco que tem nojo de preto, tem preto que tem nojo de branco. Quem vai resolver isso? Ninguém. Isso não tem solução. Tem gente que acha no direito de se achar. Agora, irmãos, a questão é um assim chamado. Deixa eu mostrar aqui, né? Vamos entender esse gráfico aqui, irmão? Aí, irmão, nós temos. Por que eu falei? Então, o racismo foi o que vem em segundo lugar. Primeiro, a sociedade está dividida entre ricos e pobres. Depois, entre pretos e brancos. Sendo que é verdade. A maioria dos ricos está na classe branco ou preto? Nos Estados Unidos? Isso é verdade, né? Aí depois é que veio de homem e mulher, aí depois que foi heterossexual. Então eu pulei a sequência e a gente volta. Eu vou fechar isso aqui, viu, irmão? Por enquanto, deixa eu ver, posso precisar. Vou fechar. Vamos só lá. Então, a nossa lição, vamos na lição, senão eu não dou a lição. Foi feita pelo bispo Márcio Amaral, vou mandar para ele. Diz aqui, irmão. A nossa verdade central está atrasada. Assim, os grupos coletivistas, hoje no Brasil chama grupo identitário. Grupos identitários. Quem são grupos identitários?
pessoas que se identificam em si. Por exemplo, LGBT é um grupo identitário. Quem faz parte do grupo LGBT? Todas as pessoas que se declaram LGBT. Né? Por exemplo, no Brasil, brancos e negros. Segundo o IBGE, que ele não está dando para acreditar, quanto por cento da população brasileira Os irmãos acham que eu estou mais para branco ou mais para negro? Pardo. Que é mais para preto do que para branco. Pardo. Bem-vindo, Júnior. Fica aí, Júnior. Passa o Júnior. Passa um raio-x aí no Júnior para mim. Né? Vocês acham que o Júnior não precisa nem ficar, né? Sentado, está mais para aqui. Vamos ver isso aqui, porque nós queremos estudar o racismo no Brasil. Vamos deixar o norte-americano, que eles lá se resolvem. Dizem que é 40% de negros e pardos. Eu acho que é mais. Fala, cadê o microfone, por favor? Deixa eu te mostrar aqui, Renato. Peraí, calma. Isso, fala, Renato. Tá ligado? Não, tá não. Tá ligado, sabe? Som. Paz, Senhor. Se for levar em consideração a sua nossa origem, porque os Estados Unidos é o país mais racista do mundo, não só por questão de cor, mas por raça, né? Mesmo que você tenha nascido nos Estados Unidos. Brasileiro, mexicano. Se for a sua origem, eles não te consideram um americano puro, te chamam de latino, dependendo da sua origem. Só que sim, eu sou branca, né? Na minha certidão eu estou branca. Você está branca? Estou. Só que, se a gente for voltar na história, eu até brinco, eu falo, gente, eu sou branca, mas eu sou Isaura. Porque meu avô era negro, de olho, só o olho era branco. Então, assim, nesse quesito do IBGE, se for pela origem, uns 70% do Brasil era para ser considerado negro. Todo mundo ia estar na senzala se fosse o IBGE. Exato. Né? Irmãos, veja, eu vou adentrar aqui em questão de grupos identitários, aqui, ó. Grupos identitários. Inclusive entraram com uma série de reparações, né? Por exemplo, cotas. Eu concordo com uma série de coisas. E outras eu não concordo. Por exemplo, cotas para faculdade. Aí o rapaz declarou que ele era pardo. Mas aí depois descobriram que ele era ativista bolsonarista lá e mudaram. Você não é pardo, não, você é branco. Tirando as cotas. O problema das cotas é que os grupos identitários trazem a narrativa da parte. A palavra de Deus traz a verdade do todo. Vamos ver aqui no Brasil essa questão de reparação histórica da escravidão. Então, por exemplo, eu procurei aqui, não achei, posso falar com vocês procuram aí depois, né? Querem que o Banco do Brasil estão dizendo que desde a época do Império, o Banco do Brasil financiou a escravidão no Brasil. Então o Banco do Brasil tem que indenizar os negros. Aprovaram, não sei se 2 ou 3 trilhões. Quem tem direito a esse dinheiro? Eu, Damares. Só não dar uma rosada no cabelo, né? Ficar lá descobrindo. Damares. Mas acontece, deixa eu ver, o absurdo. Olha, aqui não, acho que aqui todo mundo tem uma parcela. Agora, como é que vai fazer? Irmãos, todo mundo vai se declarar pardo. Porém, irmãos, na hora de repartir mesmo, isso vai parar apenas nas ONGs. E as ONGs que defendem a ideologia de esquerda. Só
Só os pretos comunistas é que vão receber. E ainda assim através das ONGs. Preto bolsonarista. Não é problema, são as ideias assim meio estapafúrdias. Então, irmãos, aqui a ideia. Aí você deve estar perguntando, aí acho que está perguntando, o que a Bíblia diz sobre a escravidão? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a sua Bíblia diz sobre isso? O que a sua Bíblia diz sobre isso? Né? Então, irmãos, uma coisa. Deixa eu ler aqui, ó. Aqui diz que em Cristo, judeus e gregos, quer dizer, judeus e gregos não quer dizer por raça. Jesus resolveu a coisa na igreja. Na igreja, eu vou transformar em igreja. Mas na igreja essa questão está resolvida? A questão racial está resolvida na igreja? Eu conheci um pastor já falecido, não vou citar nomes porque tem muita gente viva envolvida nesse negócio. Ele antes de casar, namorou uma ou duas, querendo casar depois. Na época ele era só um neguinho magro. Depois ele se tornou um figurão, mas na época ele me contou, você lembra fulana, tal, não deu certo o casamento, pois é, eu quis casar com ela. Igreja de Deus, no Brasil, em Goiás. A família pediu filha, ela era branquinha, com preto não. Será impossível com a irmã Bahia? Olha, você atira um para lá e vem três para cá. Pastora Damares, conhece bem as ovelhas desse rebanho, Renato, conhece um bocado de gente. Será que ainda haveria a possibilidade de aqui em Mambaí, uma menininha bem branquinha, de uma família bem branquinha, dizer, papai, mamãe, fulano, está pensando a gente namorar e casar e afetar aquele pretinho é aquele? Não, minha filha. Porque ele é preto. Não é porque ele é preguiçoso, seria impossível. Eu acho que não é impossível ainda não. Ainda tem pessoas, irmão, na igreja, com tudo o que Cristo fez, que ainda se acha que pela sua pele ser mais branca, ele é mais. A questão do racismo. Agora, quando ele fala de racismo aqui, muito bem, irmão, escravos, a Bíblia fala de escravo que é quer escravo, quer não escravo. A pergunta é, o que a Bíblia diz? Porque nós estamos falando aqui na nossa lição, especificamente de um racismo. O racismo negro. A supremacia branca cortando todas as possibilidades, pisando a primeira e jogando para escanteio as oportunidades para os negros. Vamos falar desse. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é a Bíblia? Que foi um fenômeno, irmão, dos séculos 16, 17 e 18. Século 19 foi proclamada a libertação dos escravos. Quero falar um pouquinho sobre isso aí para você. Nesse sentido, eu faço uma leitura bem comunista do trem e acho que é verdadeira. Existe uma coisa, irmão, chamada modo de produção. Modo de produção. Que é a maneira onde se emprega força de trabalho para produzir riqueza. E sendo que o produto do trabalho, a riqueza, é dividido entre a classe proprietária e a classe não proprietária. Sendo que geralmente a classe proprietária fica com quase tudo e os outros, chamados proletários, para continuar vivo e fazer dinheiro. Eles são proletários.
Então, irmão, na Idade Média, antes da escravidão, a escravidão veio na época depois da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi em 1517. Primeiros escravos negros chegaram no Brasil em 1535. Da primeira leva vieram 250 mil da primeira leva. O modo de produção era um modo de produção chamado feudalismo, antes da escravidão dele. Como era o feudalismo? A igreja e o império, a igreja e o Estado eram donos de todas as terras da Europa. Que não era do Estado, era da igreja. Que era uma minoria, 10%, 90% da população não tinha terra. Como funcionava? O senhor feudal, cheio, tudo cristão, tudo católico, tudo cristão, cheio de amor e de misericórdia. Alexandre, eu vou deixar você plantar mandioca nesse meu terreno, viu? Você fica com 10%, 90% é meu. Se quiser, se não quiser, morre de fome. Foi um modo de produção, feudalismo. Acontece, irmãos, que já antes da reforma, porque a reforma não aconteceu em 1517. A reforma explodiu em 1517. Mas era um processo de século, de insatisfação, de revolta, de exército matando camponês. Veio e explodiu aí, já se provando que esse modo de produção não era mais viável. Então entrou em lugar o modo de produção escravista, ou escravagista. O que é? Você adquire seres humanos, que é a melhor mão de obra humana mesmo, mas como propriedade, como animal, e coloca-os para trabalhar a troco de comida, de casa, fedorenta, pequena, apertada, aquelas senzala, aquelas coisas todas, etc. E se provou o modo, aí então, irmãos, se calcula que no Brasil foi o que mais demorou, né? 1888, 1886, 350 anos, que tenha se traficado mais ou menos 12 milhões de escravos, de negros, trazidos como animais naqueles navios negreiros. 12 milhões! Acontece que no Brasil, irmão, a coisa deu mais certo do que nos outros. Por quê? Também tem isso. Qual era a cultura agrícola mais produtiva? Naquele tempo não tinha petróleo. Era cana-de-açúcar, cana para produzir açúcar. E açúcar não era um produto popular. Não pensa você que é igual hoje, todo mundo, eu não posso ter mais usar adoçante, mas quem quiser, todo mundo compra um pacotinho de açúcar e chá colher e é comida de pobre. Não. Isso. Então, irmãos, a coisa melhor de se fazer era produzir cana, para dar cana produzir açúcar, para abastecer a nobreza, a igreja, a corte. Então se investiu pesado em toda a América Central. Os negros estão presentes abaixo do México. O México se preservou mais indígena. Mas abaixo do México, descendo toda a América Central e a América do Sul toda, tem negro para encardir. E alguns países da América do Sul são mais que no Brasil, eles misturaram menos. Ainda os negros e índios misturaram menos aqui no Brasil. No Brasil, irmãos, se diz que no Brasil tinha 10 vezes mais escravos do que qualquer outro país. Foi onde a coisa arrebentou mesmo. E no Brasil.
Então, o modo de produção escravagista por causa da produção, presta atenção, da cana-de-açúcar. Foi o que predominou. Aí se comprou, isso tudo. Aí, a linda, bondosa, acho que ela devia ter olhos azul, a princesa Isabel, no ato de caridade cristã, você falou, está abolindo a escravidão no Brasil. Essa mulher é uma santa, né? Primeiro, cana-de-açúcar já não era mais a cultura. Que dramática. Não era mais cana-de-açúcar. Porque estava tomando lugar, depois Barroso entende dessas coisas, mas era o café. E outras coisitas mais. Vocês que são mais do sul, irmãos, a cultura de café no Brasil, 1800 e pouco, quem é que veio aos montes para o sul do Brasil? Japonês e alemão. Porque não é uma cultura bruta igual cana-de-açúcar. Café é mais delicado, né, Barroso? Café. E outra coisa também, né, irmão? A pecuária. Hein? E ambientes de pecuária e café, escravo não serve. Escravo agora é caro. É muito escravo para produzir açúcar. E é pouco açúcar vendido. Por exemplo, Cuba estava lá no quintal dos Estados Unidos, virou um canavial, Cuba. Então está caro. Temos que eliminar esse modo de produção aqui no Brasil. E chegando o japonês, italianos vieram aos montes. Quem tem descendência italiana? Aê, tem italiano aqui. Graziotti. Fala, Graziotti, como é que sua família veio para cá? Você sabe, Graziotti? Conta aí para mim, Graziotti. Graziotti, vou te mostrar aqui. Irmão, presta atenção. Essa leitura que eu estou falando para vocês é a reescrita da história, viu? Esse negócio de dodosíssima cristã, por favor, Graziotti, você. Aqui, esse aqui. Foi meu avô que veio da Itália, né? E na época ele era solteiro. E ele casou aqui e teve. Meu pai é seus irmãos, né? Seus irmãos também. E da minha mãe também, a minha também é descendente italiano, porque é a quarta geração da parte da minha mãe. Eu sou o terceiro, né? E o natural do Espírito Santo, né, lá, quase todas as cidades eram colônia italiana. É difícil achar uma pessoa que não seja descendente italiano. Naquela época, quando eu era ainda mais adolescente. Hoje, já como o pessoal muda muito, né, trabalha, a gente estudou muito as raças, mas primeiro era, quase todo mundo era descendente italiano, né, nas cidades do estado do Espírito Santo. E você sabe por que eles trabalharam quando chegaram aqui? Você sabe me dizer? Com o que eles se ocuparam? Você não sabe? Colônia. Eles receberam colônia, né? Quando eles chegaram, o governo dava a colônia e fazia o assentamento deles. Começaram assim, recebiam uma pedra de terra, né? E aí cultivavam e foi desenvolvendo. Você sabe o que eles plantavam? Não sabe. Café, né? Café, mais é café, banana e cacau. Bem, você sabe a história da sua família? Eles vieram, por favor, conta para nós, Renato. Ela também é gringa, é gringa. Eu sou neta de italiana, né? A minha avó veio ainda bebezinha e também é do Espírito Santo. A minha bisavó, os irmãos da minha avó. Qual o nome italiano deles, sobrenome dele? Eu sei que tem Seca. Seca? Seca, que é o sobrenome da minha mãe. Não é seca, não é seca. Seca. S-E com acento circunflexo de A. E vieram trabalhar no café. Café. Então, irmãos, se eu fosse falar, a Patrícia falar,
Não estou entendendo o que está acontecendo, irmão? Não é que não queriam mais, é que não era mais para. Então, irmãos, e a ideia é que, então, aí surge o modo capitalista. O capitalismo se firmou depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria entre a Europa Oriental e toda a União Soviética socialista e Europa Ocidental capitalista, sendo aquele problema que Berlim ficou com os Estados Unidos e a parte da Alemanha ficou com a Rússia. Os Estados Unidos investiu pesado em Berlim, se tornou o povo do socialismo, dizia, ninguém quer ficar aqui não, nós temos todo mundo para Berlim capitalista. Você nunca viu gente fugindo do capitalismo para o socialismo, você nunca viu. Só para você entender um pouquinho, né, irmão? A vinda de alemães do lado socialista para Berlim era tanto, principalmente porque mão de obra especializada, doutor, engenheiro, advogado, técnico, então, todo mundo veio para Berlim capitalista. A tal ponto que eles disseram, oh, se não der um jeito, vamos fracassar. Fizeram um muro proibido ir para Berlim. Proibido. Essa questão, né? Então veja bem, o modo de produção capitalista que veio com a indústria, que é nessa época mesmo da reforma, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, com as máquinas, substituindo o ser humano, capitalismo. Aí a ideia dos comunistas é que modo de produção capitalista, igual todo modo de produção vai indo, ele morre. Ele para de ser produtivo. Então, a ideia deles é que o capitalismo vai morrer e o modo de produção que vai se provar verdadeiro e tomar conta do mundo é o comunismo. Mentira! Só que na Primeira Guerra 45, na Segunda Guerra 45 para 45, daqui vai fazer 100 anos ainda, mas nós estamos na sombra da Segunda Guerra. Os irmãos sabem que todos dizem que a terceira é questão de quando, não é de si. Não sabemos se a igreja vai estar na terra, talvez a igreja esteja fora da terceira guerra. Que de toda maneira, irmão, será lá no norte do planeta. A Bíblia diz claro, o reinado do anticristo é no norte do planeta. Agora as nações aqui do sul, a grande questão, Mateus 25, Brasil, isso é um problema mal só para nós, irmão. Brasil vai estar a favor de Israel ou contra Israel? Essa é a questão. E hoje o Brasil é contra Israel, oficialmente pelo líder que fala pelo Brasil. Né? Então, irmãos, ficou aí esse legado. Quando foi na época da 1800 e pouco, quando era mais produtivo, veja, deixa eu mostrar aqui enquanto eu falo algumas coisas para vocês. Aqui. Aí vem as notícias aqui, irmão. Eu tinha salvo. Tá aqui, ó. Enquanto faz aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou deixar passando aqui. 20 fotos. No ano de 1800 e pouco já tinha fotógrafo. Vou deixar passando enquanto eu falo. 20 fotos da escravidão negra no Brasil, viu, irmão? Vou mostrar aqui, presta atenção. É foto mesmo, né? É foto. Bem, vocês estão livres? Vocês não são mais escravos, não. Está aqui a carta. Vou mostrar aqui uma foto, um casal de velho. Vamos dizer que eu tenho 10 escravos.
bondosa cristã, católica, raiz, Isabel, mandou dizer que é para mim mandar isso tudo embora. Eu mando embora. Embora. Que gente, pode ir embora. Eu já sou velho, não tenho casa, não tenho emprego. Pode ir embora. Vai. Ele vai embora. Aí, irmãos, daí vai surgir o que? As favelas, que hoje não pode chamar de favela, chama de comunidade. Foram morar onde? No Rio de Janeiro? Não é lugar de gente morar, mas no plano tinha lugar para preto morar? Copacabana? Gávea? Eles tiveram que fazer barracos no morro. Estão me entendendo, irmão? O que a libertação dos escravos gerou para o Brasil? Uma classe social miserável. Salvador, que é o maior reduto negro do Brasil. Salvador. Estão vendo aí? Estão vendo bem? Nada a ver? Está bem claro, mas não posso falar, é um som. Então, irmão, fazenda, todas as fazendas, aqui já tinha em 1865 de café, tá vendo? No comecinho ainda, tentaram aproveitar, fazendo cesta para o seu Senhor. Por que as fotos são tudo meio de cesta? É porque antes não tinha fotografia. Aí, irmãos, veja os problemas que nós temos hoje. Irmãos, a igreja é a favor do reparo histórico, social e econômico. A igreja é a favor. Por exemplo, presidiários. O Brasil tem hoje quase 1 milhão de presidiários. 1 milhão. Ok? Quantos por cento dos presidiários são negros? Vocês querem saber ou não? 70%. Mas peraí, a gente viu que tecnicamente é a metade ou menos da metade do brasileiro que é negro mesmo. Nós não estamos falando muito de pardo, não, é negro. Por quê? Porque algumas coisas a gente diz, não, tem que ter cuidado, a polícia brasileira mata. E aqui em Goiás, graças a Deus, está matando é muito. Bandido. Pergunta: no Brasil, vítima da chamada letalidade policial que morre, você acha que morre mais preto ou mais branco? Preto, irmão. Se 50% da população brasileira é negra, por que nas chamadas profissões nobres, que é do tempo, hoje não é mais não, mas no tempo de Lisboa, nobre era só 3: médico, engenheiro e advogado. Todo mundo queria ter na frente. Hoje não, mas hoje tem técnico de informática, tem tanta coisa. Mas nas profissões nobres do Brasil, quantos por cento do total de médicos que são negros? Brasileiros. Presidente do Brasil negros, como nós já tivemos? Os Estados Unidos teve quem? O irmão Barack Obama. O irmão que tem a notícia? Mais ou menos, né? Barack Obama. Não, mas já teve, né? Quantos prefeitos pardos?
Prefeita nós já tivemos. Socorro. Teve mais que um prefeito só, foi só Socorro. Socorro Inezinha. Eu também tomo conta da metade do tempo prefeito. Inezinha. Agora, o Preto, todo mundo era vitoriano, tinha raça, Joaquim Preto foi prefeito, que o nome dele era Preto, né? Mas que Preto foi prefeito? Foi não? Foi, não foi? Foi não, né, Cecília? Foi não. Mas foi presidente da Câmara? Também não. Mas a voz é filho dele. Né? Então a voz aqui é mais assim, tanto mais. Vamos fazer, me ajuda a pensar aí rapidamente. Nós temos quantos vereadores? Quantos negros? Da cor da meia-noite. Quem é essa? Escuri não. E mulher tem quantas? Uma? Não é. É complicado, porque se esse povo é mulher, mais da metade da população. E é 1%, 10% dos cargos políticos, aí a gente vê que a igreja ela tem que entender o problema, irmão, o problema. Você vê? Sem indenização. Acabou. Chega. Deixa eu me localizar um pouco aqui na lição, senão eu vou pulando aqui. Olha aqui. Introdução. Progressismo é diferente de conservadorismo. Conservadorismo quer deixar as coisas do jeito que sempre foram. Família, propriedade, Estado. Contra o aborto, contra as drogas. Não é contra os homossexuais, mas é contra o homossexualismo. Somos nós. O progressismo quer virar todas essas pautas do avesso. É uma ideologia política que nos últimos 50 anos vai dar quanto? 74, Paulo Freire. Paulo Freire para cá. Tem alcançado crescimento na área midiática e cultural. Vamos na área midiática e cultural. Embora que aqui no Brasil, mas o Brasil é diferente de tudo. Quem domina ainda a área midiática e cultural é a direita. Tanto que eles estão fazendo de tudo para censurar as redes sociais. As tias do Zap dá de 20 a 0. O que é tia do Zap? É aquela irmã que não sabe. Eu demorei a aprender isso. Eu mandava mensagem escrita nos grupos. Aí alguém falou para mim, está até aqui, pastor, não escreve não, fala que eu não sei ler não. Então, democratizou. Duas irmãs analfabetas conversam com a outra. Ô fulano, e aí? Quantas pitadas de sal? É 2 ou 3? É uma. Tá, obrigado. Todo mundo conversa, e conversa de tudo. Mas, irmãos, na área midiática e cultural, no sentido, como eles conseguiram, que foi o projeto do Gramsci, na educação. A educação brasileira, de mamão a caducando, está cooptada. A passar junto com a educação técnica, acadêmica, a ideia comunista. A ideia comunista. Isso, irmãos, não é ser declarado, não. É misturado. Não é declarado. Bom, quero dizer para vocês, os comunistas, meus irmãos, a sociedade, ela foi assim, ela é assim, mas não diz que está te dizendo que isso é a ideologia. Essa é a interpretação da realidade, não é uma ideologia. Né? Encerrando o tema, não é encerrando o tema coisa nenhuma, um tema que o movimento progressista cooptou. O que é cooptou? Isso é pauta de esquerda. Entendendo?
Por quê, irmão? Porque junto com ela, na verdade, é um pacote. Porque junto com a ideia de racismo no Brasil, racismo é crime. Homofobia não é crime. Não tem na lei. Agora é crime quando você agrediu uma pessoa com palavras, seja quem for, seja homossexual, seja não seja. Você agredir fisicamente, você denegrir a imagem ou não é crime, isso já está previsto, mas como não tem, aí, irmãos, eles vão colocando. Vocês lembram dessa batalha do Fachin, ministro do Supremo brasileiro, para declarar que o crime de homofobia é idêntico ao crime de racismo. Temos a Lei Maria da Penha, que dizem que no Recife tem a Lei Mário do Penha, que lá quem apanha mais é o chocolate, isso que é mentira. Ela tem a delegacia do homem. Mulher mais. Mas, irmão, quando a esquerda fala de defender, é a favor de lei antirracista, nós também somos. Acontece que eles usaram essa pauta, presta atenção, para cooptar os negros e dizer, negro, no Brasil, quem defende sua causa somos nós. Entenderam, irmão? E acontece, irmãos, que lá você não pode ser de esquerda e dizer, olha, eu concordo com a ideia da esquerda contra o racismo, mas não concordo com a ideia da esquerda de liberar as drogas. Ou você concorda com tudo ou você não concorda. É igual campanha para prefeito. Por que o prefeito quer ter muitos candidatos a vereador do lado dele? Porque o vereador serve para quê? Puxar voto do lado dele. O comunismo usa a mesma coisa. O comunismo tem uma ideia central, é acabar. Não, a ideia do comunismo é acabar com o Estado, a propriedade privada e a família. Ele vai pegando pautas e puxando para o lado dele. A pauta da defesa das injustiças sociais, de reparação das injustiças sociais, é pauta nossa. Nessa altura, irmão, presta atenção. Como é que fica a igreja? Um negro, uma família negra, um quilombo. Se acha que realmente não está recebendo o que deveria receber de assistência, de reparação, etc. Para onde eu vou, meu Deus, quem cuida de mim? A igreja não se apresenta, o partido político de esquerda se apresenta. O que você acha que esse indivíduo vai fazer? Ele vai receber esse partido como sendo a sua salvação. Matou a pau. Agora acontece que ao trazer o negro para o movimento comunista que defende a causa dos negros, traz o negro para defender a liberação de droga, para defender aborto, para defender isso aqui. Estão entendendo como é que funciona? Ficou claro isso? Aí, irmãos, a igreja também. Aí você me pergunta, o que a Bíblia diz sobre a escravidão negra da Europa, da América do Norte e da América Central e do Sul, do século XVI em diante? O que a Bíblia diz sobre isso? O que você acha que a Bíblia diz sobre isso? Nada. Nada. O primeiro século da igreja, que está na Bíblia, terminando com o Apocalipse, e com algumas epístolas, talvez de Paulo e tal, não conheceram a escravidão negra.
Até o ano 300, por aí, quando a igreja era nacional, aí em 300 Constantino declara igreja legal, inclusive religião oficial do Império. Nosso irmão, escravidão negra começou depois do ano 1500. Mas a Bíblia fala de escravidão, que esse é o problema, irmão. Deixa eu mostrar aqui. Aqui no nosso textual, onde é que está aqui? Ó, não há escravo ou livre. Escravidão, irmão, na cultura grega e romana, não tem nadíssima de nada a ver com o modo de produção. Era um modo de produção. Era um modo de produção. Escravagista. A gente já conhece isso em Roma. Roma, por exemplo, todinha era escrava de Roma. A Palestina todinha era escrava de Roma. Toda. Jesus nasceu escravo. Politicamente escravo de Roma. Como se dava essa escravidão, irmão? Imposto. Lembra, irmãos? Imposto, cobrança de imposto, é uma forma de escravidão moderna. Você trabalha, metade do que você trabalha é para o Estado. Isso é uma forma de escravidão. No Brasil, é o imposto mais caro do mundo. Você paga quando recebe, para bem descontar. Quando você compra, você deixa mais um monte lá. Recolher ICMS, não sei o que recolher lá. Aí você compra um carro e paga. No meu caso, por exemplo, o meu carro, ele estava numa faixa de 40% de imposto. 40% do carro que eu comprei foi imposto. E todo ano eu tenho que pagar IPVA. E agora ressuscitou o IPVAT. E aí, quando você morre, você vai transferir o bem para os herdeiros, paga mais. Irmão, se você puser nas contas, é um horror. Mas aí, irmãos, escravidão negra, que alguns cobram. O que é que a sua Bíblia diz? O que a Bíblia tem a dizer, irmão? Tudo que a Bíblia tem a dizer é acerca de todo ser humano ser imagem e semelhança de Deus. Os movimentos abolicionistas, logicamente no século XVIII para XIX, o Brasil foi quem mais demorou a proclamar a libertação. Os escravos foram liderados por cristãos. Mas eu queria chamar a atenção para isso, porque eu mesmo me debati tanto tempo. Você não vê na Bíblia campanha abolicionista. Você não vê Jesus fazendo campanha por libertação de escravo. Você não vê Paulo nem escrevendo para Filemão. A carta a Filemão da Bíblia, vocês já leram? É uma carta onde se trata de... Paulo conheceu Filemão na Ásia. Filemão era um cristão dono de escravos. Dono de escravos. Entre esses tinha um que se chamava Onésimo. Paulo vai para Roma. Recebe um dia, porque em Roma, Paulo podia dizer, recebe um dia em Roma, o escravo Onésimo.
que Onésimo conheceu Paulo lá. Como é que Deus trabalha, né? Acontece, irmãos, que escravo fujão podia ser punido com pena de morte. E o que Paulo faz com Onésimo? Escreve uma carta, diz: Onésimo, volta lá, para quem pode decretar a tua morte, e entrega essa carta minha. A gente vai ler aqui, se der lá a carta inteira comigo. Entre as coisas, Paulo diz: Filemão, receba Onésimo como você me recebe. E ao que tudo indica, irmão, Filemão, não se sabe, parece que ele fugiu levando alguma coisa para sobreviver. Em Roma. Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, põe na minha conta quando for eu te pago. Então, irmãos, a Bíblia resolveu, quando diz aqui a Coríntios, não há escravo nem livre. A Bíblia primeiro resolveu a coisa no arraial evangélico. Agora, irmão, veja bem, se Jesus levanta uma campanha abolicionista, exato. Se Paulo levanta uma campanha abolicionista, escravidão era o modo de produção do Estado. Jesus e Paulo estariam levantando contra quem? O Roma mandava na hora arrancar a cabeça dos dois, não tem conversa. Tanto que vem aquela pergunta: Jesus, exceto pagar imposto, o que você faz? Olha lá o que você fala, onde é que você sai dessa aqui? Se disser que é contra a Roma de Mato, se disser que é a favor do povo de apedrejo. Então, irmãos, não é simples assim. Agora, irmão, existe, a gente vai falar isso aqui, escravidão ou racismo institucional. Esse é o do Estado. Onde o Estado na sociedade tem um grupo que se beneficia muito mais da riqueza e tem outro grupo que mal se alimenta dessa mesma riqueza. Esse é o racismo institucional. Dificulta a classe considerada menor acesso aos bons salários, formação acadêmica que nem sempre, né? Mas antigamente diploma de medicina era uma coisa e hoje em dia você vê o cara com diploma de medicina vendendo cachorro quente em Ipanema. Então, mas que dá acesso, a coisa está bem mais democratizada. Dificilmente hoje uma profissão rendosa quer dizer faculdade, necessariamente não quer dizer faculdade. E eu queria pedir aos pais. Eu sei que antigamente era o sonho de toda a família ter um filho na faculdade. Minha família teve. Cuidado, já falei isso, mas quero repetir. Os pais impõem sobre os filhos um sonho. Muitas vezes a criança diz, quando você pergunta, Adassa, o que você quer ser quando você virar gente grande? Eu perguntei para ela, e eu perguntei para ela, na frente dos pais. Muitas vezes a resposta da criança, quer ter uma daquelas profissões nobres, não é dela. Já foi os pais que inculcou. No Nordeste, o Camarote fez uma reportagem excelente, apesar de ser da Globo News, lá nos interiores, eles vinham tudo de pé de chão, aquelas escolas quase sem nada. Todas as meninas e meninos mais inteligentes pela média lá, né? O que você quiser que ele crescer? Médica. Eu pensava, dó, não vai ser nunca. Não vai ser nunca.
Então, pais, hoje em dia, pais, não tem mais profissão nobre, não. Tem profissão rendosa sem ter que ter faculdade. Agora, dependendo do que a pessoa sente, porque também, irmão, nós já falamos assim, profissão, irmão, é vocação de Deus. Deus, o Pai, não vocaciona pessoas apenas para as coisas da igreja. Deus tem pessoa vocacionada para a vida política. Ou não precisamos de políticos? Deus tem pessoa vocacionada para futebol. Eu pago qualquer preço por um jogo de futebol quando é time bom, irmão, não me chama, dá vontade de desligar o celular para ninguém dizer nada. É um trem daquilo. Para direito. Mas, irmãos, não é a questão da busca pelo maior salário. É a visão de busca de prestar à humanidade o serviço para o qual Deus me vocacionou. E hoje a faculdade virou forma de ganhar dinheiro. A quantidade no Brasil de pessoas que começam a faculdade e param pelo meio do caminho, perde os 3 anos que pagou, não recupera, e quando forma é uma coisa horrorosa. Mas, irmão, a sociedade tem aí, irmão, essas pessoas que a sociedade dificulta elas melhorarem de vida, são os grupos identitários, que aqui chama coletivistas. Quem me socorrerá? Chega o partido. Eu. E eu quero terminar, irmão, deixar uma tarefa de casa para vocês. Quando o partido se posiciona frente a esses grupos minoritários, drogados são minoritários, homossexuais são minoritários, negro não é minoritário, mas pobre negro é minoritário. Apresentando uma solução, ele se apresenta como uma entidade política. Mas quando a igreja se posiciona frente a esses grupos e diz que sabe a resposta, a igreja é igual a um partido político? Existe um partido político igreja? A igreja, irmão, a vocação da igreja é outra. A vocação da igreja, primeiro tudo, é profética. A igreja tem o que profetizar para as minorias. Profetizar. E é também, irmão, escatológica. O reino de Deus é uma entidade política. Porque o reino de Deus prega o fim da fome, igual a comunista. A igreja prega um mundo onde não haverá dor, nem lágrima, nem rico e nem pobre. Onde diz lá no profeta, irmão, profeta, propriedade privada, sobre o que tem de vir. Cada um se sentará debaixo da sua árvore frutífera, tocando asco e louvando a Deus, que é propriedade privada. A Bíblia não provê que um milênio na terra, os humanos que vão repovoar a terra, que Jesus é dono de tudo, as pessoas terão propriedade, Barroso. Haverá propriedade privada, cada um se sentará debaixo da sua árvore frutífera, certamente dentro do seu terreno. Irmãos, então, a igreja tem que ter cuidado, porque a gente diz assim, agora, para defender essas pautas conservadoras, que no Brasil são decididos no Congresso, ou no Executivo, quer dizer, hoje é decidido tudo no Judiciário, acabou.
A coisa tem que ser via política, e a igreja precisa de homens e mulheres que vão ingressar lá e vão defender as nossas pautas. Deixa eu dizer para você, irmão, eu defendo, se Bolsonaro for candidato, eu defendo a volta dele. Ele defende quase todas as minhas pautas, mas eu não concordo com tudo que ele faz e defende e as falcatruas que ele pratica, não. Eu me sirvo dele para que a gente fala-se muito assim hoje, os meus filhos eu não tenho mais, os meus netos, meus bisnetos, não vivam num mundo de droga liberada, de aborto liberado. Os irmãos, aborto. As mulheres negras, a escravidão, os homens serviam para o trabalho, para a sala, as mulheres para o serviço, e de escravidão sexual, o abuso às meninas, adolescentes, abusadas pelos senhores, era uma coisa. A quantidade de gravidez, o senhor dos escravos não ia perguntar, escuta, fulano, você está período certo? Não, vem cá, deita aqui. Vem cá. Cruel, irmão. Vocês são mulheres, vocês sabem disso. É escravinha grávida. Dizer, meu filho, se nascer, vai ser escravo, eu abortava. Eu tenho umas ideias meio estranhas sobre certas coisas, né? E aí? Mas a Bíblia diz, mas e aí? Se fosse você, mulher, negra, sem futuro, grávida de um cara branco, que seu filho vai ser criado igual animal, no chicote, quem você abortaria? E se você abortasse, a igreja te condenaria? Irmãos, a nossa Constituição é a favor do aborto em certas condições. A Bíblia não diz que é contra o aborto e restrito, não. Eu fico pensando, eu não respondi a questão de você, mas eu quero te deixar outra pergunta. É cruel. Em que a igreja, os partidos políticos conservadores, os partidos políticos comunistas, estão comparecendo diante das minorias oprimidas, relegadas à pobreza, os piores salários, quase sem oportunidade de ascender. Mas tem um negro, tem Pelé no meio de 100 milhões. Estruturalmente, e quando a igreja se apresenta diante desses grupos, dizendo a mesma coisa que os conservadores, os comunistas, e que a igreja é diferente, ou ela tem que ser diferente, porque senão ela se torna apenas um partido capitalista, um partido comunista e um partido igreja. Temos que entender isso. Agora, como a gente consegue chegar num ponto, irmão? Um ponto. Jesus falou sobre escravos. Jesus disse simplesmente assim: faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Resolve ou não resolve? Entendeu? E de novo, tem gente que nunca ouviu. Tem gente que está lendo errado. Está lendo confuso. Antes de Cristo, Confúcio disse: não faça ao seu próximo o mal que você não... Isso é uma atitude negativa. Quer dizer que se eu ficar em casa sem fazer mal para ninguém, eu cumpri. Jesus diz: não. Você tem que sair de casa, procurar o seu próximo e fazer para ele
alguma coisa que você gostaria. É positivo. Jesus não prega uma acomodação, omissão. Confúcio prega omissão, não faça o mal. Jesus prega a comissão, vá para a rua e faça o bem. É uma regra. Mas aí, irmão, presta atenção, a escravidão que a Bíblia conhece, Jesus falou, tem como Jesus falou. A igreja primitiva dos Atos conviveu com eles. Paulo conviveu, Pedro conviveu, e as cartas do Novo Testamento falam, não tem nenhum parâmetro onde a gente possa dizer que aquilo está falando sobre a escravidão dele, porque são realidades totalmente distintas. Amém? Aí então, irmãos, veja bem, quando o partido de esquerda se apresenta diante dos negros dizendo, nós vamos lutar por vocês, e quando a igreja, diante desse mesmo grupo identitário, se apresenta dizendo, Jesus tem solução para vocês, a igreja tem que ser diferente, senão é apenas um partido a mais. Sendo que profetizar, principalmente, profetizar, não deixe de profetizar. Jesus está voltando para botar ordem nessa bagaça. E pode ser a qualquer momento. E quando ele vier, não haverá fome, não haverá escravidão, não haverá cor de pele, não haverá nada disso. E é o que nós estamos vendo agora. A igreja, nesse momento, ela vai apoiar, presta atenção nisso, irmão, homens e mulheres que vão lutar por essas causas. Mas nós não cremos, irmão, nós não cremos que há solução para o sistema de governo humano que está em todo. Não há solução. A única solução é a volta de Jesus. É possível a igreja adiantar a volta de Jesus? É possível a igreja retardar a volta de Jesus? A Bíblia diz que sim. Apressando o dia. Aí está uma postura profética da igreja. O que de fato só a igreja pode fazer para resolver o problema da humanidade inteira. A igreja vê por onde cabe a ela apressar a volta de Jesus e anunciar ao mundo isso. Esse mundo só terá solução quando Jesus voltar. E talvez Jesus está esperando só você converter, quer aceitar Jesus agora? Pronto. Aí Jesus não vê, ele está te esperando converter agora, você quer agora? Por exemplo. Mas eu queria que vocês, por favor, irmão, me tragam ideias. Eu não sei se domingo eu estou aqui sem a Renata, mas acho que eu estou aqui. Com certeza estou aqui. Em que, irmãos, a igreja apoiar pessoas políticas é certo, mas a função da igreja, deixa eu conseguir falar aqui agora, não é apenas colocar no governo as pessoas certas. Isso é a função da igreja se empenhar nisso, mas isso não é tudo. O que mais a igreja pode fazer é a pressão. O pessoal acha aqui, irmão, tem aqui a pressão. Vou achar aqui agora, que eu quero terminar com essa aqui, a pressão. Se eu achar aqui, ainda tem 10 minutos. Aleluia, obrigado. Isso é de graça, viu, esse Word aqui, ó. Você baixa ele, esse Word, procura lá, .org, aí você baixa um programa, e aí, irmão, por não ver, isso aqui tudo é Bíblia, é isso que eu quero, né? A maioria delas é tudo de graça. Tem essa música aqui, ó. Por exemplo, de graça. Aí você vai, alguns compensa você comprar, outros não. Vou colocar só no Novo Testamento. Pressão.
Oh, 2 de Pedro 3,2, vamos ler? Ele começa aqui. Diz aqui. Por que a igreja tem que pregar santidade? Por que nós pregamos que todo crente tem que ser ativista do reino de Deus? Não é só afiliado ao partido, não. Tem que ser ativista do reino de Deus. Diz aqui. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Peraí, Pedro está me dizendo aqui que apressar a vinda do reino de Deus está ligado a viver em santo procedimento, piedade. O que é piedade, irmão? Lá, Eusébio. Piedade não tem a ver com ter dó. É praticar aquilo que você vive dizendo que acredita. Ou como diz o IBGE, evangélico, praticante. Agora, esse procedimento aqui, deixa eu ver qual é o nome que ele dá aqui. Irmão, anastrofe quer dizer comportamento, e tem um sentido aqui, vou mostrar para vocês rapidinho. Qual é o sentido dessa palavra, irmão? Essa palavra, movimento, comportamento, e significa modo de viver, e significa conversa. Completando, irmãos. Política trata de ação transformadora na sociedade. Reino de Deus é uma entidade política. O reino de Deus não pode viver só voltado para a si mesmo, que eu chamo assim, sua bolha. O reino de Deus, a igreja tem que estar empenhada em agir sobre a sociedade. A cultura, a economia, a política, para fazer com que essa sociedade tome uma direção que é semelhante aos valores do reino de Deus. Eu vou acabar, senão começa tudo de novo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais demais aqui. Irmãos, terminamos. Amém? Algum aviso? Quem for pertencente à missão resgate, permaneçam após o encerramento. Só isso? A irmã Patrícia começou e termina, Patrícia?